Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz unidos na fé, desse dia 6 de julho de 2024, sábado da 13ª semana do Tempo Comum. Hoje também é dia de Santa Maria Gorete. Peçamos a Deus a sabedoria para ouvir a sua palavra e o Evangelho tirado de Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos. Assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs paroquianos, uma coisa importante para a vida é a gente saber que nós somos seres da consciência, da fé, da espiritualidade e em processo de construção, mergulhados no dinamismo da vida. A nossa vida ela é dinâmica. Em outras palavras, nós não somos igual uma geladeira que sempre faz a mesma coisa o tempo todo e constantemente. Nós não somos igual um animal, um cachorro, por exemplo, que nasce, tem a vida programada, sabe o que pode comer, o que não pode comer, vive em qualquer situação, sem oscilação muito, a não ser aqueles que têm instinto mais selvagens, depois encerra a sua vida, caça um cantinho e morre. Nós lutamos pela vida e vamos agregando dentro da nossa vida coisas em que a gente faz escolhas. A gente vive e temos a possibilidade de fazer escolhas, como também temos a possibilidade de interferir na nossa natureza. Eu posso ter o desejo de fazer o mal para alguém e tomar a decisão de não fazer. Eu posso ter o desejo de cometer um crime e tomar a decisão de não cometer. Eu posso ter o desejo de pegar algo que não é meu e tomar a decisão de não fazer. Eu acordo, tenho vontade de continuar dormindo, mas a responsabilidade, as obrigações e os horários e os compromissos me obrigam a deixar a minha vontade de lado, me levantar e seguir para o trabalho ou para as atividades durante o dia. Nós, na Sagrada Escritura, na época, havia sempre, e é comum no nosso meio, a prática do jejum. A gente lembra que o jejum é uma prática religiosa que quer me ensinar que ao eu considerar algo muito importante, eu renuncio isso e descubro que eu sou capaz de viver sem essa coisa que é muito importante. Eu gosto muito de chocolate, eu faço um jejum, tiro o chocolate da minha vida e descubro que eu consigo viver sem chocolate. E tantas outras coisas. E isso o Papa Francisco orienta que a gente faça também no nível de atitudes, né? de comportamentos. Né? Eu gosto de fazer fofoca, vou fazer o jejum de não fofocar e nem falar mal, nem criar falso testemunho em relação a ninguém. São as coisas da nossa vida, da nossa história e da nossa realidade. A gente vai buscando isso, e isso é importante porque isso vai nos levando a buscar também uma convivência sempre um pouco mais aprofundada com Deus. Então o jejum é essa prática religiosa em que eu renuncio a algo que eu acho que é importante e descubro que isso não é tão importante assim. Porque há dentro de nós sempre uma carência, uma necessidade de criar coisas importantes. Há pessoas que querem se julgar muito importantes, né? Há comportamentos humanos, de gente em qualquer ambiente e lugar, que acham que são eternos. É o que o Papa Francisco uma vez disse numa conferência: olha, de vez em quando é bom a gente ir no cemitério visitar, porque lá está cheio de gente que achava que era eterno, que o mundo não ia funcionar sem a presença deles, de que sem eles a terra não gira.
Então ela vai de vez em quando visitar o cemitério, porque lá está cheio de gente que pensava desse jeito. E o mundo continua funcionando, e às vezes melhor, e a terra continua girando. Então os discípulos de João Batista se aproximam de Jesus, eles não acreditam em Jesus, mas têm um certo respeito e fazem uma pergunta sobre o jejum. Havia uma confusão da prática de jejuns, a lei pedia uma vez por ano, outros achavam que era 3 vezes por semana, então era uma coisa não muito esclarecida a respeito disso. Jesus os convida para uma outra reflexão. Não tem sentido nenhum a prática do jejum, a renúncia de algo, sendo que nós estamos num contexto de união matrimonial, num contexto de festa de casamento, como juntos do noivo. Não tem uma coisa mais ridícula do que gente que está com restrições alimentares por questões de jejum e numa festa, por exemplo. Não bebe, não come, não faz o quê. É a mesma coisa você convidar um vegano para ir numa churrascaria. E ele aceitar. Chega lá, aqueles seres humanos desagradáveis, eu não como isso, não como aquilo outro, não posso, não. É a mesma coisa, Jesus, olha, vocês estão diante do noivo, vocês estão diante da união de Deus e a humanidade, vocês estão diante de um ser humano que tem a natureza divina e humana, vocês estão dentro de um contexto de convivência matrimonial, de casamento, de festa, não cabe a prática do jejum. Quando o noivo for tirado, tudo bem, viu? Mas vocês estão querendo misturar as coisas velhas e novas, e não dá certo. Jesus coloca 2 referências. Não dá para ficar remendando roupa velha com pano novo, porque o pano novo é mais resistente, ele vai rasgar o velho mais ainda. Nem vinho novo em odres velhos, porque o odre velho já está curtido e o novo vai acabar destruindo o velho. Então, vinho novo em odres novos. O que Jesus está querendo dizer com essa referência é que diante da convivência com Jesus, nossas práticas devem ser outras. Não dá para ficar remendando o antigo com o novo. Da mesma forma de hoje, não dá para a gente ficar tentando ter práticas, apesar que há muitos grupos na igreja buscando isso, práticas do Concílio de Trento no mundo de hoje. Voltar a celebrar latim, sendo que ninguém fala latim, então a gente começa a criar uma missa de escuta do que não se entende, virar as costas para o povo, começar a usar paramentos da Idade Média. Uma vez um cardeal usava uma capa com não sei quantos metros de comprimento para dizer a sua importância. Então o que Jesus está querendo dizer foi assim, olha, dentro do encontro com o noivo, dessa união entre Deus e a humanidade, desse encontro, dessa festa de casamento e não um julgamento. E é interessante que a presença de Jesus é lembrada como um contexto de celebração de matrimônio, de união, e não de tribunal, de julgamento, de condenação. Jesus se apresenta como o noivo da nova humanidade que nasce através da prática do amor ao próximo e a Deus e a nós mesmos. Então, essa beleza, e Jesus vai dizer, olha, vocês querem remendar muitas coisas, a prática do jejum de vocês não cabe nesse encontro, nesse contexto de encontro com Deus. E é verdade, porque a gente ainda tem uma mentalidade meio antiga, só da vida de que a fé só passa pelo sacrifício, não passa pela festa matrimonial. O termo sacrifício foi muito colocado depois do Concílio de Trento, porque não tinha as outras referências, e coloca a Santa Ceia como sacrifício. Não, a Santa Ceia é um jantar de festa, de comemoração, de herança. A cruz é o sacrifício. A cruz, sim, é o sacrifício. A Santa Ceia não, o contexto da Santa Ceia é alimentação. Por isso que há sempre essa confusão, comunga ajoelhado de pé. Bom, se você almoça ajoelhado, sem problema. Se você janta ajoelhado, sem problema. Se você toma café ajoelhado, sem problema. Mas a gente, lamentavelmente, a gente tem uma desinformação, uma desorientação grande hoje. Mas cabe a cada um de nós lembrar, Jesus nos pede algo novo, uma convivência festiva. Jesus nos pede estar diante dele com essa consciência que estamos diante de uma celebração de união e não de julgamento e de condenação. Que Deus abençoe todos nós. Um abraço. Até mais.